Qual é a primeira coisa que está aqui? Primeiro tópico, poder descentralizado. Olha só aqui no benefício do Reino Franco, eu já comecei a atribuir, né, poder político a esses nobres. Posteriormente eu fiz o quê? Eu fatiei o Reino Franco. Ou seja, existia um reino centralizado e eu o dividi. Isso também vai acelerar na descentralização. Entenderam isso, galera? Agora, a descentralização do período feudal é explicado exclusivamente por isso? Não. Na verdade, a descentralização do feudalismo é explicado por um sistema que vai ser criado tendo tudo isso como origem, que é clássico do feudalismo, que é o que a gente chama de relação de suzerania e vassalagem. Então a gente vai ter a relação de suzerania e vassalagem. Bem, quem é o suzerano? É quem doa a terra. Quem é o vassalo? É quem recebe a terra. O suzerano é um nobre. E o vassalo é o quê? Quem? Se o suzerano é um nobre, o vassalo é um nobre. Deus o livre, exórcio contra o demônio, está amarrado em nome de Deus, queima, queima, queima. Servo não tem terra. Se tem terra é nobre. Então, todo dono de terra, seja ele suzerano, vassalo ou os dois, será um nobre. Um erro comum dos alunos, dizer que o vassalo é o servo. Deus o livre. Tá? Sai do caminho da escuridão, vem para a luz. Tá? Então, olha só. O vassalo e o suzerano são nobres. Esse dá a terra e esse recebe a terra. Entenderam mais ou menos como funciona? Eu vou fazer um desenhozinho aqui, vamos fazer uma brincadeirinha para a gente entender melhor essa relação de suzerania e vassalagem com vocês como exemplo, tá? Vamos lá, então nós temos um grande reino, Vum. Quem quer ser meu rei aqui? Levanta o dedo. Pronto, você quer ser meu rei. Como é que é seu nome, filho? O Henrique. Vamos botar o Henrique aqui, ó. O Henrique, pum, com seus cabelinhos cacheados. Tá? Tá aqui o Henrique. Henrique é o rei do planeta YYZ. Pronto. Maravilha? Ô Henrique, responde pra mim. Quem é que tá pressionando as fronteiras aqui? Quem tá? Outros reinos e também os islâmicos, correto? Os islâmicos estão aqui. Você consegue defender todas as fronteiras desse reino, Henrique? Não. Quando você não consegue se defender, você se sente indefeso. O que você faz, Henrique? Você dá. E você sai dando, dá. Dá pra quem? Dá pra... Qual é seu nome, filho? Dá pro Maicon. Tá? Vamos botar o Maicon aqui. O Maicon tem os cabelos mais pichainhos ainda. Pronto, tá aqui o Maicon. Tá? O Maicon. Tá? Então, assim, você deu pro Maicon. Pra quê? Porque o Maicon defenda você nesse território. E assim vai. Porque você é bem sapeca. Você não dá, você distribui, né, gato? Pronto. Você sai dando um monte de coisa aqui. Um monte de terreno pra todo mundo. Agora eu pergunto. Você é o quê? Rei. Então você, logicamente, é o suzerano de todo mundo. Então você é suzerano. Ok? E o Maicon que recebeu é o quê? Vassalo. Mas se o Maicon olha e fala, meu Deus, como é grande esse território. Esse território é imenso. Eu não vou conseguir defender tudo. E também me sinto indefeso. Quando você se sente indefeso, o Maicon, você faz o quê? Fala pra mim o que você faz, Maicon. Você dá. Dá também, dá. Dá pra quem? Como é que é seu nome, filho? Pro Leonardo. Vamos botar o Leonardo aqui. Pronto, ó. Tá aqui o Léo. Né, o Léo. Agora eu pergunto pra vocês. Até aqui tava fácil, porque o Henrique é o rei, ele é o suzerano. O Maicon recebeu a terra, ele é o vassalo. Só que agora o Maicon deu. Ui. O Maicon deu pro Léo. E agora? Bem, o Léo é o que aqui no caso? Vassalo. Exatamente. E o Maicon? O Maicon é vassalo do Henrique e agora ele é suzerano do Léo. Galera, o que é isso? Isso aqui, lembra que eu falei que a origem é no comitatus? Aliança.
Qual é a moral aqui? Como é que é o nome dessa coisa? O Henrique deu para o Maicon. O que é isso aqui? É uma investidura. O nome da doação do feudo é investidura. Esse ritual é o ritual que a gente chama de investidura. Ele investiu o Maicon na defesa desse feudo. O Maicon olhou, o feudo é grande, ficou com vontade de dar, deu. Deu o quê? Deu um pedaço. Então ele investiu o Léo de outro feudo. Correto? Ou seja, agora o Léo é vassalo dele. Agora eu pergunto para vocês, se alguém tenta invadir o Léo, o que acontece? O Maicon é obrigado a defender o Léo, não é? Porque tem uma aliança militar. E por outro lado, o rei é obrigado a defendê-lo, não é? Então você pensa esse sistema como funciona se eu fizer isso em todos esses feudos doados pelo Henrique. Vocês entenderam que eu estou criando uma forma de criar um grande exército, bolando uma forma de criar um grande exército sem ter grandes gastos? Essa é a ideia do feudalismo. Mas agora a questão que eu pergunto é o seguinte, quem é o rei aqui? É o Henrique, correto? Cadê o Henrique? Tá ali o Henrique. Show de bola, Henrique? Você é o rei. Agora eu pergunto, quem manda nesse feudo aqui? Você? Não, o Léo. Por isso que a gente fala que o poder é descentralizado. Dentro do feudo, quem manda é o senhor feudal. Fala, filho. Tá, briga, tudo bem, sem problema. Show de bola, galera? Entenderam isso aqui? Por isso que é descentralizado. É a característica básica do feudalismo. Dentro de cada feudo, quem manda é o seu senhor feudal. Fala. Porque assim, ó, você não tem um laço de fidelidade com ele? O Henrique não tem um laço de fidelidade com você? Automaticamente, você vai. Esses laços vão sendo, essas alianças vão sendo acionadas, né? O que faz com que sempre bastante gente defenda o território. Show de bola, galera? Entenderam a relação de suzerania e vassalagem? Essa é a relação que vai gerar a descentralização de poder. Show de bola, galera? Tranquilo, coisa mais querida? Foi, partiu? Dúvidas? Não? Vamos lá, então. Maravilha. Economia baseada na agricultura. Logicamente, né? A gente não vai ter uma grande atividade comercial. Por quê? Comércio pouco desenvolvido. Já vamos discutir isso aqui. Porque o feudo ele é autossuficiente. Certo? E você vai perceber que praticamente todos os impostos pagos por esse servo, eles são pagos em forma de alimentos. E esses alimentos eles são passados para quem? Para o exército do senhor feudal, para os soldados do senhor feudal, né? Parte vai para o rei como impostos. Então, você tem uma economia baseada basicamente só na troca. Por isso que a gente chama que é uma economia amonetária. Troca, porque os feudos eles são suficientes. Eles não precisam consumir produtos de outros feudos para se manter. Eles são autossuficientes. Então, poder descentralizado, economia baseada na agricultura, trabalho servil, já vou explicar quem é o servo, a economia amonetária, o que significa amonetária? Sem utilização de moedas. E o comércio pouco desenvolvido, pois predomina a troca. Entenderam as principais características do feudalismo, galera? Tranquilo, coisa mais querida? Então, segue o baile. Cadê a caneta? Tá aqui. Vou botar aqui. Bem, suzerano e vassalo foi aquilo que eu falei para vocês, né? Suzerano doa ao vassalo parte de suas terras, a investidura. Tal relação oferece fidelidade e auxílio militar recíproco. Todos os senhores feudais são vassalos do rei, como eu expliquei para vocês. Show de bola, galera? Tranquilo, coisa mais querida, que já foi, né? E aí aquela máxima que eu vou repetir. Suzerano é um nobre, o vassalo é um nobre. Lembra disso, tá? Que é muito comum o aluno dar uma sequelada aí e colocar o vassalo como sendo o servo. E isso aqui é uma explicaçãozinha mais ou menos daquilo que eu fiz, aquele desenho tosco aqui, onde o Henrique saiu dando para todo mundo. Como é que foi a brincadeira? Ó? Tá aqui o feudo, isso aqui era o feudo todo. Aí eu fiz o quê? Criei um novo feudo aqui, então eu investi fulano de tal. Então esse feudo já se dividiu em 2. Agora esse feudo se dividiu em 3. Entende o que eu estou falando? Um feudo vai sendo dividido através dessa prática aqui. Show de bola, galera? Tranquilo, coisa mais querida? Partiu? Vamos nessa então. Gurizada, outra coisa comum, bem comum nos vestibulares, e também no Enem, é a questão do quê? Da sociedade feudal. Os questionamentos sobre a sociedade feudal. Galera, pergunta a vocês, qual é a instituição mais poderosa da Idade Média? Igreja. Segundo o que a igreja medieval pregava, toda a sociedade havia sido organizada por quem? Quem foi que organizou a sociedade? Quem foi que organizou a sociedade? Deus. E Deus colocou na terra clérigos
nobres e servos. E cada um deles com um objetivo específico. Ela justificava, né, o clero para que ore, os nobres para que lutem, os servos para que trabalhem. A igreja justificava isso aqui através de um conto bastante interessante, não sei se vocês já ouviram, que diz mais ou menos assim. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Para que as ovelhas possam dar lã, é necessário que o pastor vele por elas e que os cães as defendam dos ataques dos lobos. Entenderam alguma coisa? Para que as ovelhas possam dar lã, é necessário que o pastor vele por elas e que os cães os defendam dos ataques dos lobos. Então, assim, meu querido, a gente já vai ver como funciona o feudo. Já vai entender como funciona a relação de servidão. Agora, sim, quando um servo ele se revolta, e se um servo ele se revolta contra a sua condição de servo, ele está se revoltando contra o senhor feudal, sim ou não? Ele está se revoltando contra quem? Contra quem criou essa sociedade. Quem criou a sociedade feudal? Foi o senhor feudal ou foi Deus? Então você se revoltar contra a sua situação de servo, você ficar irado com o seu senhor feudal e ficar bravo porque ele faz bobiça com a sua esposa, certo? Você está ficando bravo contra quem? Contra Deus. E qual é a instituição mais poderosa da Idade Média? De novo, a igreja. Meu querido, se você se revolta contra o senhor feudal, você se revolta contra Deus, a igreja te pega, te amarra e te queima porque tu é um herege. Entendeu? Então, assim, galera, por mais que seja difícil vocês entenderem o porquê dos servos aceitarem a exploração que a gente vai começar a discutir agora, tenham isso em mente. E aí, em vez de ficar falando, pô, mas como é que o cara acreditava que Deus organizava isso, como esse cara era burro? Velho, lembra da nossa primeira aula? O que eu falei para vocês na nossa primeira aula? Cada tempo tem a sua verdade. Lembra que a gente teve uma discussão grande aqui na primeira aula sobre isso? Cada tempo tem a sua verdade. Essa era a verdade medieval. O Deus medieval não tem nada a ver com erguei as mãos e dai glória. Não tem nada disso. Você não ama o Deus medieval. Você teme esse Deus. Deus é um cara que tá aqui, ó. Look at you, tá ligado? Se você marcar, ele creu. Mas ele te ama. Relaxa. Tá? É bastante interessante. Então essa é a verdade do cara. E por que eu estou me atendo tanto a isso? Porque quando eu começar aqui a explicar para vocês como funcionava esse feudo e qual era o trabalho desse senhor feudal, vocês vão ficar de cara. Desse servo, vocês vão ficar de cara. Então bora lá, galera. Olha só. O feudo, ele era basicamente dividido em 4, 5 partes. Você vai ter os bosques, tá? Devem estar, cadê os bosques? Está aqui o 10, os bosques. Os mansos servis e o manso senhorial. Certo? Aí tu tem a vila, o pároco, o pomário, o diaba 4. Mas eu destaquei aqui o manso senhorial e o manso servil. E é isso que é importante que vocês entendam. Então eu vou pegar um feudo aqui e vou criar um feudo aqui. Vum. Tá? Tá aqui o riozinho do feudo. Tá aqui a floresta de cogumelos do feudo. Isso aqui, manso senhorial. Isso aqui embaixo, senhorial. Isso aqui embaixo, mansos servis. Só para vocês não se confundirem, manso senhorial também pode ser chamado de reserva senhorial. E os mansos servis também podem ser chamados de glebas. Tá ok? Ótimo. Como é que funciona? Vamos pegar aqui, vamos dizer que esse aqui seja o feudo do Maicon. Tá? Tá aqui o Maicon, senhor feudal, o Maicon. Maicon, você vai sair catando servo para escravizar e botar para trabalhar para você, sim ou não? Não, primeiro que o servo não é escravo, o servo é um homem livre.
Então, na verdade, não é você que vai atrás do servo. É o servo que vem atrás de você. Vamos pegar um aqui de exemplo. O do cabelo restart, como é que é seu nome? Como? O Vitor. Vamos botar o Vitor aqui, ó, o Vitor. Tá aqui o Vitor com o seu tupete. Tá? Pronto. Vitor. O Vitor andava pela Europa, não tinha um cantinho para samar de seu. Estava, né, triste, vagando pelas Europa. E eis que, ao vagar pelas Europa, ele vê o feudo de quem? De Maicon. E ele pede, Maicon, você me cederia um manso servil e deixaria eu ser seu servo? Maicon, você permite ou não? Sim, você é bonzinho. Então aqui, uau, do cabelinho, tá aqui dentro. Então ele virou teu servo. Pergunto, ele é um escravo ou um homem livre? Um homem livre, porém preso à terra. Ele não pode ir embora. Foi ele que quis vir, não foi? Foi você que chamou ele ou ele veio porque ele quis? Ele veio porque ele quis, agora assume. Então você não pode ir embora daqui. O servo é livre, porém ele é preso à terra. Maravilha, galera? Tranquilo, coisa mais querida? Vamos dar continuidade à brincadeira. Como é que essa brincadeira vai funcionar? Vamos lá. Tá ali, mas eu vou aumentar aqui, ó. Vamos supor que esse aqui é o total da produção do Maicon. O total da produção do Vitor, desculpa, do servo. Tá? Total da produção do servo. Como é que vai ser o acordo que o Maicon, o senhor feudal, vai firmar com o Vitor servo para conseguir cobrar os seus impostos? Para permitir que ele fique aqui nas suas terras. Bem, a base, o imposto básico, se chama corveia. Tá aqui, ó, corveia. O que é corveia? 3 dias, ele trabalha, o Vitor vai trabalhar 6 dias por semana, tá, Vitor? 3 dias por semana você vai trabalhar na reserva senhorial. 3 dias por semana você vai trabalhar no seu manso, ok? Ou seja, metade da tua produção já fica na reserva senhorial. Tudo que é da reserva senhorial vem para quem? Para o senhor feudal. Maravilha até aí? Mas assim, você produz também no seu manso, né? Ô, Maicon, ele produz um monte aqui no manso dele, não produz? Você não quer um pedaço do que ele produz aqui também? Claro que você quer. Então você já dá mais um malho na produção dele aqui, ó. Como é que é o nome desse malho? Talha. O que é a talha? Parte da produção do manso servil. Só que você produziu o quê? Vamos dizer que você produziu trigo. Você vai fazer o quê? Você vai pegar, quebrar o trigo, chupar o baco do trigo? É isso que você vai fazer? Não, você tem que primeiro o quê? Moer esse trigo e transformar ele no pão. Pergunto, tem um arado para dar terra? Não, né? Tu é servo, estava lá no nada, veio para cá, tu não tem. É pobre, tá? Então vamos lá. Tu não tem o arado. Tu tem um moinho para moer? Tu tem um moinho? Não tem. Tu tem um animal para puxar esse arado? Não tem. Tu tem um forno para fazer esse pão? Não tem. Só que olha só, veja bem, o Maicon tem tudo. Tu empresta para ele, Maicon? Empresta e ele paga imposto, chamado banalidade. Então veja bem, a corveia, 3 dias de trabalho do manso senhorial. A talha, parte da produção do manso servil. A banalidade, pelos instrumentos utilizados, né, para a produção dele. Só que assim, ó, o Vitor é um homem apaixonado. Ele conhece a... Como é seu nome, filha? A Mi. Conhece a Mi. Se apaixona pela Mi. Ó, a Mi aqui, ó. A Mi com suas longas madeixas. E tem o Vitinho. Olha que bonitinho. Pronto. Tá? Olha só, e tem aqui o Vitinho. Ô, tem mais gente para produzir, não tem? Não tem mais gente? Então vamos cobrar também o imposto, né? Tem mais gente para produzir. Captação. Só que assim, a Mi é uma mãe relapsa, que deixou o pequeno Vitor cair e morrer no berço. Você vai ter agora, então, perdeu a captação, não perdeu? Mas aí você cobra outra coisa, chamada mão morta. Nasce, paga quando nasce, paga quando morre. Né? A igreja vai olhar para tudo isso e vai dizer, puta sacanagem, também quero um pedaço. Nhau. E vai cobrar o que a gente chama de tostão de Pedro ou dízimo. No final das contas, o Vitor vai ficar com 1/6 da sua produção. Gente, o trabalho servil é um baita de um negócio.
para o senhor feudal. O escravo, se ele produz muito ou se ele produz pouco, pouco importa. O servo, se ele produz muito, esse 1/6 serve para ele sustentar a sua família. Se ele produz pouco, não. A relação de trabalho do feudalismo é excelente para o senhor feudal. O Vitor tem motivos para se revoltar? Sim ou não? Pode se revoltar? A base do sistema feudal. Você abafa com a religião e explora até não poder mais. Show de bola, galera? Tranquilo? Entendido sobre feudalismo? Questões sobre feudalismo? Não? Então o Titio daqui a pouco volta para explicar o Brasil para vocês. Beijo, até daqui a pouco.